A sabatina do JD1 TV de hoje traz a agora candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto. Ela que concorre pelo União Brasil nas eleições deste ano, é professora, deputada federal. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Evelyn. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, viu? Antes de passar a palavra novamente à nossa entrevistada, eu quero lembrá-los que essa entrevista e as demais são transmitidas através do canal 4 da NET, por nossas plataformas digitais e, claro, por meio de nossas redes sociais, através do @jd1noticias.com. Rose, eu já vou iniciar com a nossa primeira pergunta, tá? Por que ser governadora? Bom, primeiro, Evelyn, te agradecer mais uma vez, em teu nome, em nome do Danilo, JD1, por essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós candidatos, deixando claro aqui quais são as nossas ideias, os nossos pensamentos, para essas eleições e qual é o nosso sonho, o sonho de cada um para o Mato Grosso do Sul. E eu quero ser governadora para poder cuidar ainda mais de todos os sul-matogrossenses. Quero ser governadora porque nós vivemos em um estado rico, que não pode mais escolher ser tão desigual. Um estado que é o 5º maior produtor de alimentos, é o 2º maior produtor exportador de carnes, e a gente vê hoje aqui ainda uma população sobrevivendo, quase que 21% da nossa população sobrevivendo com apenas meio salário mínimo. E a gente sabe que num momento tão difícil como esse, é impossível você conseguir comer, mesmo que seja 2 vezes por dia, o ideal seria no mínimo 3, mas não consegue porque o poder de compra das pessoas diminuiu. E quando eu olho para essa potência que é o Mato Grosso do Sul, eu sinto o desejo de fazer um governo que faça o nosso estado se desenvolver ainda mais do ponto de vista econômico, mas que esse crescimento social venha aliado ao crescimento econômico. Então, o meu sonho é de ser a primeira mulher a governar esse estado, é de ver todo mundo que vive aqui tendo um pouco mais de dignidade. Rose, por que você é merecedora do voto do eleitor e não os seus concorrentes? Bom, primeiro assim dizer, eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida, da minha experiência de vida. Eu penso que para sentar numa cadeira tão poderosa como é a cadeira de uma governadora, acho que a experiência de vida, ela começa por ela, a importância. Eu sou de uma família que vem do interior, que veio para a capital por falta de oportunidades naquele momento lá em Cuturama, que é um distrito de Fátima do Sul. Chegamos em Campo Grande em 85, e aqui nós fomos morar de favor. 3 meses depois conseguimos a nossa casa própria lá no Conjunto Paraty, num sorteio de uma casa popular. A minha mãe foi lavar roupa para 11 famílias, meu pai servente de pedreiro. Naquele momento eu tinha 8 anos de idade e nós vivemos uma vida difícil, que é a realidade da maioria da vida das pessoas do Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. Sei o que é morar numa casa de 42 metros quadrados, com 6 irmãos, meu pai, minha mãe. Sei o que é você morar num bairro sem asfalto, sem esgoto, o que é entrar num ônibus lotado às 5 da manhã e trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, voltar para casa e não sabe se vai comer ou vai dormir porque está muito cansado. A nossa experiência de vida, de depender da saúde pública, da educação pública, e lógico, depois de ter acesso e a oportunidade de me formar numa área que era o meu sonho, que era ser professora, eu tive a oportunidade de ter emprego, de ter renda, de poder sonhar e de realizar a experiência de sala de aula, 12 anos cuidando de gente como professora. O professor não é só aquele que transmite o conhecimento. O professor às vezes é um pouco mãe, um pouco pai, um pouco assistente social, um pouco psicólogo. Essa minha experiência de 12 anos em sala de aula também me prepara muito para esse momento. A honra de ter sido vereadora 2 vezes em Campo Grande, de ter sido vice-governadora, de ser secretária de uma área tão importante, que é a área da assistência social. Eu tive a oportunidade de, como secretária, de entregar o maior programa de assistência social do estado, que é o Rede Solidária, que atende as crianças, os jovens, que teve a oportunidade de qualificar tantas famílias dentro lá do projeto. Eu tive a oportunidade de ampliar o Vale Universidade, que é um programa que atende os alunos acadêmicos que têm um sonho de fazer uma faculdade e não conseguem pagar, de ampliar o Vale Universidade Indígena,
né, eu tive a oportunidade de qualificar os beneficiários do Vale Renda, hoje mais social, e nós, além da gente transferir renda, eu tive esse cuidado de ajudar na qualificação da mão de obra dessas pessoas para que elas tivessem condições de ter uma renda ainda maior. E hoje a minha experiência como deputada federal, conhecendo Brasília, sabendo quais são os caminhos para a gente poder buscar os recursos necessários, né, ir em busca do apoio do governo federal para áreas tão importantes que a gente vai precisar atuar, como a segurança da nossa fronteira, né, os conflitos que tem com os povos indígenas, que a gente precisa da atuação ainda mais forte do governo federal. Ou seja, eu me sinto muito preparada para este momento. Mas eu repito aqui, a minha maior experiência e talvez o que me diferencia dos meus concorrentes neste momento é a minha história de vida, a minha história de superação, a minha história de luta, que é a história da maioria das pessoas que estão me ouvindo neste momento. Candidata, as taxas de violência contra as mulheres cresceram muito, inclusive na pandemia. Você, como mulher, como pretende enfrentar essa situação? Bom, tendo primeiro essa bandeira como uma prioridade do nosso governo. O nosso estado é um estado lindo, um estado rico, como eu disse aqui, um estado rico em recursos naturais. Nós temos aqui o Pantanal, né, que é um bioma tão importante para o mundo e que está aqui do nosso lado, ou seja, tudo que nós precisamos tem aqui no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos corrigir, como eu disse, as desigualdades, combater desigualdades, porque é uma terra muito rica, mas infelizmente carrega números que nos deixam muito envergonhados. Morar no terceiro estado que mais se mata mulher no Brasil, né? Eu, como governadora, não vou tolerar isso. Não vou tolerar isso. Morar na capital do estupro. As últimas taxas agora que saíram nos últimos dias trouxe a capital, Campo Grande, como a capital do estupro. A violência contra a mulher deve ser um problema de todos nós, de toda a sociedade. Mas é de responsabilidade, né, de segurança pública. O governo, com certeza, deve e vai atuar no nosso governo, né, com estrutura, com investimentos, reestruturar, né, essa rede de proteção, aumentar o número de delegacias 24 horas, Casa da Mulher Brasileira, né, dentro do nosso governo nós queremos buscar aí as parcerias com o governo federal e colocar uma pelo menos em cada região do estado. Nós temos uma em Campo Grande, a segunda vai ser em Dourados, inclusive com recursos do nosso mandato de deputada federal e do mandato da nossa senadora Soraya Tronic, que hoje é candidata a presidente da República. Nós investimos 1.600.000, né, com a Prefeitura de Dourados para a construção da segunda Casa da Mulher Brasileira. Mas esse investimento, as casas-abrigos, Evelyn, por que muitas mulheres morrem? Porque elas não, o feminicídio ele não acontece naquele dia de uma hora para outra, né? É uma ameaça, é um tapa, é um empurrão. E quando, infelizmente, a mulher não consegue sair desse ciclo de violência, às vezes acaba no feminicídio. E a mulher, às vezes, não vai embora, Evelyn, não é porque ela não quer. A mulher não vai embora, não é porque ela tem medo dela ficar sozinha na rua. Na grande maioria das vezes, a mulher não vai embora por conta dos filhos. Se ela não tem renda, se ela não tem para onde ir, se não tem alguém que vai receber e proteger, infelizmente, ela fica no ciclo de violência. E o Estado tem essa responsabilidade de melhorar essa estrutura para poder receber essas mulheres. E aí tem uma outra questão que eu já quero falar. Quando a gente fala de economia, a gente também diminui a violência quando fortalece a oportunidade de emprego. Nós vamos lançar o maior programa de transferência de renda da história do Mato Grosso do Sul, que é o Tem Renda. Renda para as mulheres que querem se empreender. O Banco da Mulher Sul-Mato-Grossense é uma ideia que nós estamos trazendo do Paraná. O governador Ratinho, ele implantou lá o Banco da Mulher Paranaense. Eu, como governadora, vou implantar o Banco da Mulher Sul-Mato-Grossense. O governo emprestar dinheiro até R$30.000, a custo, né, de um juro zero, com carência de 2 anos para pagar, para as mulheres, né, que têm aí o sonho de abrir o seu próprio negócio e poder ter uma renda maior para sustentar sua família. Nós temos hoje 47% dos lares no Brasil, por exemplo, que já são chefiados por mulheres. E nós também teremos renda para o jovem que quer fazer a faculdade, renda para o nosso aluno do ensino médio, né, que hoje está abandonando a escola. O Mato Grosso do Sul é o primeiro estado em índice de evasão escolar no ensino médio. Do Centro-Oeste é o nosso estado. E para diminuir essa evasão, tem que ter uma escola melhor preparada, professores melhor, né, remunerados, a valorizar o administrativo da escola, investir em tecnologia.
nas escolas técnicas de tempo integral e poder fazer com que esse aluno tenha também aí uma remuneração para estagiar. Nós estamos colocando 4.000 em 4 anos. 4.000 jovens que estarão recebendo uma bolsa de R$ 600 para estagiar dentro dos próprios órgãos públicos do governo do estado, né, para não abandonar a escola, concluir o seu estudo e já ir também fortalecendo na sua profissão. Então eu peguei esse gancho para dizer que a economia, a segurança pública, a saúde, quanto mais educado o povo estiver, quanto mais qualificado, quanto mais conhecimento a população tiver, menos problema nós vamos ter nas outras áreas. Por isso que a educação será o mote do nosso governo. Educação para prevenir na hora de discutir a segurança pública, para prevenir a saúde, né, para a gente poder qualificar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. E vai ser assim que a gente também vai conseguir cuidar melhor das nossas mulheres. Candidata, você bem citou a sua trajetória na vida pública. A política, para a mulher, é mais difícil? Eu acho que a mulher tem grandes desafios em todas as áreas, né? É mais difícil no mercado de trabalho, por exemplo. A mulher fazendo a mesma atividade, desempenhando a função, tendo estudado o mesmo tanto ou até um pouco mais, ainda ganha quase que 30% a menos em muitos lugares de salário, né? Há um preconceito sobre a capacidade da mulher. Posso te dar um exemplo, Evelyn? Como candidata agora, tem alguns adversários que questionam a minha experiência. A Rose é uma pessoa gente fina, ela é bacana, tem gente que até faz críticas, né? Porque eu sou apaixonada pela música, é uma boa tocadora de violão, mas se esquece de onde eu saí e de onde eu cheguei, né? Eu acredito muito que eu cheguei até aqui com a ajuda de Deus, com a ajuda de muitas mulheres, de muitos homens, com oportunidades que eu tive, mas eu fiz a minha parte. Eu saí, né, de uma família muito pobre, mas eu fui à luta, eu acreditei na minha força, na minha capacidade, eu estudei, eu me preparei, né? Eu me qualifiquei, eu tive coragem de colocar o meu nome para poder estar numa área que a mulher ainda sofre tanto preconceito, e um dos preconceitos, mais uma vez, que a gente sofre é esse. Mas será que ela dá conta? Né? Ela não tem experiência, as pessoas falam, né? Rose não tem experiência para governar. E eu pergunto, né? O ex-prefeito da capital é candidato também. Quando ele foi prefeito, ele nunca tinha sido, né? O próprio ex-governador, ele era médico quando ele assumiu a prefeitura de Campo Grande. Agora, será que essa preocupação com a minha experiência é por conta da experiência ou é porque eu sou mulher? Ou é porque eu sou professora? Né? Então ainda há um preconceito muito grande. Mas esse preconceito, Evelyn, ele nunca me deixou deprimida dentro de casa. Pelo contrário, hoje eu estou aqui como candidata a governadora porque a gente precisa ter coragem de ir. Não é porque o Mato Grosso do Sul durante 44 anos nunca teve uma mulher governadora que não pode chegar um momento. E eu acho que esse momento chegou, eu acho que esse momento é agora, eu estou motivada, eu estou preparada, eu estou experiente, com a maior experiência que todo político deveria ter, que é conhecer a dor do povo para poder sentar naquela cadeira e ter ainda uma responsabilidade maior para poder não errar com a população e fazer os serviços públicos de qualidade chegar onde tem que chegar, porque quem está doente não pode esperar, quem está com fome não pode esperar, quem está morando embaixo de lona, como tem milhares de famílias nessa cidade e nesse estado morando em favelas, também não pode esperar. E eu estou pronta para fazer um governo simples, mas um governo que funcione. O conceito do nosso governo é, antes de sair por aí fazendo novas obras, é fazer o que já existe funcionar. Faz funcionar primeiro os hospitais que existem e nós já vamos ver o quanto vai melhorar a vida das pessoas. Como você avalia as suas chances aqui na sucessão estadual? Eu avalio de forma muito positiva. Eu tenho certeza que nós vamos estar no segundo turno. Se não ganhar a eleição no primeiro turno, eu estarei no segundo turno, né? Eu avalio dessa forma, não é nem por conta de pesquisas. As pesquisas não me deixam acomodada quando eu estou muito bem e muito menos desanimada quando alguma pesquisa que alguém pagou, encomendou, né, não me traz tão bem. A melhor pesquisa é pesquisa da urna. Eu só estou aqui como candidata porque as ruas me pediram para que eu estivesse, né? Não foi o meu partido que me pediu para estar aqui. Não foi minha família que me pediu para estar aqui. Não foi o meu grupo político que está no meu entorno, meia dúzia de gente. Não.
Quem me pediu para estar aqui foi a população. Milhares de pessoas nas 79 cidades que me disseram, Rose, vai, você está pronta, você precisa ir, nós queremos um olhar de uma mulher depois de 44 anos. E aí eu decido, me coloco como pré-candidata, passados-se os meses, hoje aqui como candidata, continuo andando e por onde eu ando, a nossa campanha só cresce a cada dia. E eu tenho certeza que a cada pessoa que eu conseguir encontrar, se eu conseguir fazer com que os eleitores conheçam a minha história, a minha trajetória, a minha experiência como professora, como vereadora, como secretária de Estado, como vice-governadora e como deputada federal, na medida que as pessoas forem conhecendo, eu tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais e vamos estar lá no segundo turno e vamos ser a primeira mulher a governar esse estado. A cota das mulheres candidatas está cheia de nomes de menor expressão e com poucas chances de vitória. Essa obrigatoriedade ajuda, de fato? Eu penso que ajuda. Ajuda, e o que nós temos que fazer enquanto organizações partidárias, né? Tem lei, inclusive, né, para essa questão do investimento, os 30%. Tem que organizar essas candidaturas, preparar essas mulheres, né? O partido, quando ele cuida das candidaturas, elas têm tudo para dar certo. E a prova está aí. A gente conhece um pouco como é que é o bastidor disso. E todas as vezes que os partidos investem, e aí não é só no dinheiro, né? É você no preparo dessa mulher, é numa rede social dela, né? É movimentar, é fomentar o nome em todos os veículos possíveis, vai fazer com que essas mulheres tenham condições de ter bons rendimentos quando abrir as urnas, né? Então, eu acredito que precisa ter ainda, né, pelo próprio preconceito que a mulher ainda enfrenta. Isso motiva, porque muitas mulheres não vinham, porque já sabiam que às vezes eram convidadas para ir para o partido só para cumprir tabela. Hoje não, hoje a mulher vai sabendo que ela vai ter estrutura para ter seu material de campanha, para ter o seu carro para andar, para ter a gasolina para poder chegar onde precisa chegar, para ter uma equipe mínima necessária para auxiliar no seu trabalho. Então a cota é importante, eu avalio como muito importante. O resultado está aí, nas últimas eleições aumentou 15% o número de deputadas federais. Saúde e educação, uma das principais áreas. Como a Rose no governo cuidará disso? Bom, primeiro falar aqui da saúde. A saúde é a maior prioridade dos sul-mato-grossenses. Todas as pesquisas trazem esse número. Como eu disse, a gente não pode mais tolerar viver num estado, né, tão próspero como esse e ver as pessoas esperando 5, 6, 7, 8 anos por uma cirurgia ou por um exame ou até por uma consulta com médico especialista. E aqui é importante frisar que a saúde não é só de responsabilidade do governo. Os municípios precisam dar conta. Agora, o governo pode ser um grande parceiro. A governadora Rose será uma grande parceira. Nós vamos implantar, né, a fila zero para cirurgias, exames e consultas com médicos especialistas. De que forma? Primeiro, nós vamos fazer os mutirões. Quando eu fui vice-governadora, eu ajudei a idealizar e participei de todas as caravanas da saúde. A caravana da saúde deu muito certo e foi muito importante, só que não pode ser só uma por ano ou uma a cada 2 anos. Nós vamos fazer os mutirões constantes dentro da rede pública, nos hospitais e também na rede privada. Por que as clínicas de diagnósticos não poderiam ser parceiras do governo, né? Não podem ser e serão no nosso governo parceiras para poder abrir à noite e o governo comprar esses serviços numa tabela diferenciada, ou seja, próxima da tabela SUS e fazer rodar à noite rodando exame. Eu tenho certeza que mesmo o paciente tendo que ir meia-noite, 1 da manhã, 2 horas da manhã ir lá realizar o seu exame, se ele conseguir fazer o exame, ele vai. Eu iria, eu levaria minha mãe. Porque é muito melhor do que você ficar, infelizmente, esperando anos como acontece hoje. Então, fazer funcionar esses espaços em parcerias com essas clínicas, com os hospitais particulares, para fazer cirurgias eletivas. E com as consultas especialistas, nós vamos implantar no Mato Grosso do Sul a telemedicina, que é tão importante, né? A gente pode otimizar tempo, o paciente não precisa sair do interior, nós vamos montar um centro de especialidade em Campo Grande, mas quem estiver lá em Itacuru, por exemplo, vai estar acompanhado do seu médico clínico geral, monta um consultório que é um valor de a média de R$100 mil, com 7 exames que ele pode, aparelhos diferenciados que ele vai ter lá e ele vai poder ser consultado à distância. A gente vai diminuir essa espera pelas especialidades também. E as alas de pediatria dentro dos hospitais regionais que já existem.
O pediatra também é fundamental. Para a educação, nós precisamos, primeiro, valorizar os professores. Eu preciso, dentro do governo, do período que eu vou estar como governadora, voltar ao salário do contratado. Hoje é um impacto de 27 milhões mês. Nós vamos ter que fazer um exercício com responsabilidade com as contas públicas, mas precisar resolver isso. E eu sou professora, esse é um compromisso do nosso governo para a gente buscar a equidade dos professores, aumentar o efetivo do administrativo, a valorização do administrativo, ampliar as escolas de tempo integral, implantando os cursos técnicos com os estágios remunerados para 1.000 alunos por ano dentro da rede estadual e investir em tecnologia. Eu acredito que se a gente conseguir investir nessas áreas, a gente vai melhorar muito o nosso IDEB, que é o Índice que mede o desenvolvimento da qualidade da nossa educação. Bem, agora nós vamos trazer algumas participações de pessoas que querem perguntar à candidata Rose Modesto. A primeira participação é do blog do Alípio, com Alípio Neto. Candidata Rose Modesto, tudo bem? Meu nome é Alípio Neto, sou do blog Alípio Neto. Gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Vimos nos últimos dias, tanto na sua pré-campanha como na sua campanha, a senhora emitindo algumas críticas ao governo do estado atual. Sabemos que a senhora teve participação no primeiro governo e no segundo governo a senhora também teve participação, com muitas pessoas indicadas a senhora fizeram parte de várias secretarias, várias pastas, inclusive fazem campanha hoje para a senhora. A senhora não acha um pouco de coerência a senhora fazendo parte do mesmo partido até há pouco tempo atrás, emitir críticas ao governo atual, sabendo que a senhora teve grande participação nesse governo? Muito obrigado. Alípio, primeiro te agradecer pela pergunta, desejar sucesso para você aí na campanha do candidato do governo e dizer que nós não fazemos críticas a pessoas, né? O governo tem coisas positivas que inclusive eu acabei aqui de reconhecer. A Caravana da Saúde foi um projeto maravilhoso. Eu já fiz aqui, inclusive, elogios à pasta da assistente social, que inclusive eu tive a honra, de ser vice-governadora e como secretária de assistência social de ajudar a melhorar os números, que agora acabou baixando novamente. Mas na época que a gente estava lá foi muito importante. A crítica não é contra governador, contra nada. A crítica é sobre problemas que o Estado ainda enfrenta. E se não tivesse problema, não precisava ter mais candidato a governador, não precisava ter governador. Tem muitos problemas, nós vamos enfrentar, com muita força, com muita determinação, com muita vontade de resolver, Alípio, aquilo que ainda não foi resolvido, tá? Então, a nossa concentração de esforço vai ser para resolver aquilo que ainda não aconteceu, Pessoas no governo, fazer parte do governo, eu fiz mesmo como vice-governadora. É uma pena que eu não tive caneta na minha mão, Porque quem tem é o governador, mas eu estive ao lado, trazendo o meu sentimento que eu ouvia nas ruas. E em alguns momentos eu fui ouvida e outros não, e é assim mesmo, eu já sabia que seria assim, Não tem coerência. Incoerente seria eu ficar calada diante de tantas dificuldades que a gente ainda tem para superar. E se Deus quiser, nós vamos contribuir para que esses problemas diminuam, tá? Obrigado pela sua participação. Dendry Rios, gestor e empreendedor, é quem vai fazer a nossa próxima pergunta. Tudo bem, amigos do JD Notícias? Gostaria de perguntar para a nossa candidata Rose Modesto. Rose, duas mulheres disputando a presidência, você mulher disputando o governo do estado, a necessidade de mais mulheres na liderança, como empoderar a mulher para que ela, além de ter representantes, seja uma mulher empreendedora, como gerar emprego e renda dentro desse universo feminino. Dendry, muito obrigado pela sua participação também. Eu acabei falando um pouquinho antes sobre isso. Primeiro que é muito bom ver as mulheres se colocando aí como candidatas. O Mato Grosso do Sul tem aí hoje 2 mulheres. Isso é importante para os espaços serem ocupados, mas dizer que para a gente empoderar as mulheres e dar essa oportunidade, o governo precisa investir. Por isso que nós vamos criar o Banco da Mulher Sul-Mato-Grossense, colocando recursos à disposição para a mulher que quer abrir o seu mercadinho, para a mulher que quer abrir o seu salão de beleza, que quer montar a sua lojinha. Ela vai ter esse incentivo por parte do governo, com carência de 2 anos para devolver aquele dinheiro que o governo colocou à disposição para ela e sem juro nenhum. Acho que essa é uma forma da gente ver as mulheres tendo condições de poder se fortalecer do ponto de vista econômico e de poder também, exercer o seu papel, não só mais de dona de casa, mas também de ocupar o lugar onde ela tiver o sonho de estar.
Então, eu acho que dessa forma a gente consegue fazer com que as mulheres do Mato Grosso do Sul tenham mais qualidade de vida, que ajude a fortalecer ainda mais a economia do Mato Grosso do Sul, gerando inclusive mais empregos. E a última pergunta será feita pelo editor-chefe do JD1 Notícias, Danilo Costa. Candidata Rose Modesto, bom dia, bem-vindo ao JD1 Notícias. Hoje nós convivemos com alguns bons índices na economia e com cenas e números de miséria e fome em comunidades, em zonas de periferia. Como que a senhora pretende atacar essa questão, mas de forma não apenas paliativa, de forma estrutural? Que projetos a senhora ofereceria à sociedade de Mato Grosso do Sul para melhorar a questão social? Bom, Danilo, mais uma vez te agradecer, primeiro pela oportunidade de estar aqui, né, falando dos nossos projetos, né, te agradecer pela pergunta. Eu, mais do que todos os candidatos que estão aí, pelo que eu conheço da história de cada um, né, eu vou ter realmente que investir muito nessa área, porque eu sei o que é você ter pouca comida em casa, morar numa casa muito simples, viver num bairro sem tratamento de esgoto, sem asfalto, e a gente sabe o quanto a área social é importante. Por isso, Danilo, que nós vamos investir, né, 1 bilhão no Tem Renda, no primeiro ano do governo, viu? Hoje o governo do estado investe um pouco mais de 600 milhões e nós vamos aumentar para 1 bilhão de reais para investir no Mais Social. Dentro de 4 anos nós vamos dobrar o número do Mais Social. Nós vamos investir no Vale Universidade, aumentando, né, o número de possibilidades para que as pessoas tenham condições de ter uma bolsa de estudo, no Vale Universidade Indígena, no Banco da Mulher Sul-Mato-Grossense, como eu disse, no Banco do Povo, para atender o pequeno e o microempresário, né, que além de ter esse apoio aí para poder se fortalecer, precisa também ter uma carga tributária mais leve, e nós estamos colocando também isenção para 25 mil empresas que faturam aí até 720 mil reais por ano, né? E nós vamos também investir nos estágios para os alunos. Então, transferir renda ajuda as famílias mais vulneráveis e por isso que vai ser um investimento grande do nosso governo, mas também fortalece a nossa economia. Porque se a pessoa tem renda, ela consome no bairro onde ela vive, na cidade onde ela mora. Então, por isso que vai ser uma grande prioridade o nosso governo, investimento na área social. Rede Solidária, né, que hoje tem 2 unidades. O meu sonho lá atrás como vice-governadora já era ter ampliado. A gente não conseguiu. Agora, se Deus quiser, como governadora, nós vamos levar para trabalhar a prevenção através do esporte, da cultura, da arte, fortalecendo o SUAS, viu? A transferência do FES, que são os fundos da assistência social que precisa chegar nos municípios. Então, esse pacotão de 1 bi vem para poder fortalecer a área da assistência social. Tem dinheiro, Rose? Tem dinheiro. O ano passado o governo teve um superávit de 2 bi, que sobrou, e esse ano nós estamos em agosto e o superávit já passa de 1 bi e 300 milhões. Provavelmente nós vamos ter mais de 2 bilhões e meio de superávit para o próximo ano e se Deus quiser eu estarei lá como governadora para administrar, para fazer a gestão desse governo com a nossa equipe técnica, mas uma equipe humana para ajudar a transformar a vida das pessoas que mais necessitam. Cuidar de todo mundo, do rico, do classe média, mas principalmente dos mais vulneráveis. É lá que o Estado precisa atuar e não dá para esperar mais. E agora, já caminhando para a finalização de nossa entrevista, eu lembro vocês novamente que essa e as demais entrevistas são transmitidas através do canal 4 da NET, por meio de nossas plataformas digitais e também ficando disponíveis em nossas redes sociais através do @jd1noticias.com. E agora, quero agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. E te deixar à vontade para que você faça as suas considerações finais, Rose. Bom, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, obrigada pela oportunidade e quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? Dizer que eu estou extremamente motivada, animada, me sinto preparada, me preparei a vida inteira para estar aqui neste momento, né? Buscando essa oportunidade de ser a primeira governadora desse estado, né? Com a ajuda de Deus, com a ajuda das mulheres, dos homens, junto com o nosso vice, o Alberto Chilatra, que é um senhor experiente, que representa um setor importante para o Estado, que é o setor do agronegócio, que é o setor produtivo, do comércio, da indústria, né, que nós vamos atuar fortemente para continuar gerando riqueza no nosso Estado. Ao lado dele, né, o nosso objetivo é fortalecer ainda mais a economia do Mato Grosso do Sul para poder cuidar de gente.
Eu estou cuidando de gente desde a minha juventude, né? E me sinto preparadíssima para esse momento e quero pedir o voto de confiança de vocês para o 44 no dia 2 de outubro, para a gente ser a primeira mulher a governar esse estado, viu? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Jotadê1Noticias.com, a notícia no seu celular.